Ao vivo? Sim, ao vivo. Gente linda do meu Brasil. Seguinte, algumas semanas atrás a gente fez um vídeo falando sobre a Semana Lixo Zero e eu falei sobre a problemática de resíduos, trouxe alguns dados do que a gente está fazendo, que a gente está fazendo tudo errado com a gestão dos nossos resíduos. E aí, falando sobre lixo zero, sobre o objetivo aterro zero, se é possível a gente implementar aterro zero, existe aterro zero, enfim, a gente estava falando sobre isso. E eu comentei sobre como implementar isso nas empresas. É possível implementar aterro zero e esse objetivo de lixo zero, que a gente sabe que lixo é um termo técnico que não existe, né? Mas é possível implementar esses objetivos nas empresas. E eu comentei que eu já trabalhei em um projeto falando exatamente sobre isso, visando exatamente esses objetivos dentro das empresas. E eu falei que se vocês se interessassem, a gente trazia um vídeo falando mais sobre esse método, de como implementar isso nas empresas. E eu não trouxe esse vídeo porque, na verdade, eu tinha entendido que vocês não tinham esse interesse nesse assunto. Só que aí eu vi no YouTube, recentemente, uma série de comentários falando sobre isso, falando que se interessavam sobre isso, e inclusive eu recebi mensagem no particular falando: cadê o vídeo que você não fez na semana seguinte? Na semana passada a gente já começou a falar sobre perícia. Falou: por que você não fez o vídeo sobre aquele assunto? Eu tava esperando. Então, eu fiquei super feliz, porque na verdade eu tinha achado que eles não querem que eu fale sobre esse assunto e não adianta eu falar aqui sobre assuntos que vocês não querem ouvir, né? Então, eu tô aqui para falar com vocês sobre assuntos que vocês queiram ouvir. Mas, como vocês se interessarem, então vamos falar sobre isso, sobre como implementar os objetivos aí o objetivo macro de lixo zero, na verdade que ele decorre aí do aterro zero, então como implementar aterro zero nas empresas, porque a gente escuta bastante, na verdade, por aí sobre a problemática de resíduos e como solucionar isso pelas nossas práticas pessoais de consumo e de descarte, e etc., como ações pessoais. Mas e dentro das empresas, né? Como que a gente consegue colocar isso? E é muito comum as pessoas tenham essa dificuldade de visualizar como implementar essas práticas nas empresas. Então, sabem que é um problema, sabem tecnicamente sobre o assunto, porque muitas vezes a gente estuda sobre esses assuntos, né, sobre a gestão de resíduos, mas como verdadeiramente trazer isso, e é possível na prática. Então, ter aterro zero numa empresa, numa indústria. E aí, o que vocês acham? Vamos falando sobre isso. Mas eu quero falar então hoje sobre como você, como profissional, pode propor e implementar esse objetivo de aterro zero em uma empresa, ou oferecer dentro da sua empresa, ou oferecer isso como um serviço para uma empresa terceira, né? Enfim. E aí eu vou trazer um pouco sobre essa vivência que eu tive nesse assunto. Pedro Lopes mandou umas carinhas felizes aqui. Vamos saber. A gente manda também, se por acaso estiver ruim o áudio, alguma coisa avisa, tá? Que daí eu paro aqui, sei lá, a gente dá um jeito. Mas véspera de feriado, vamos ver, né? Como que vocês estão aí? Vocês vão viajar, estão viajando? Como estamos? Eu prometo que eu vou tentar começar a vir aqui quando for fazer ao vivo, vir em horários melhores e dias melhores para conseguir conversar com vocês. Porque realmente, ultimamente, tá difícil de conseguir horário e eu não quero deixar de vir por conta disso. Mas eu vou dar um jeito de organizar minha agenda para mudar isso, tá bom? Pra gente conseguir falar mais. Mas, então vamos lá. Vamos pro nosso tema de hoje, que é falar sobre aterro zero nas empresas. Se por acaso surgir alguma dúvida durante o que eu estiver falando, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai se falando, tá bom? Se surgir depois, também pode mandar depois. Então, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar como funciona. Então, vamos lá. A gente tem uma empresa, uma indústria. Esse desenho aqui é uma empresa ou uma indústria. E a gente tem que destinar esses nossos resíduos. A gente tem uma geração de resíduos e a gente precisa
o que a gente vai fazer com eles, né? Então, a gente precisa segregar esses resíduos e destinar adequadamente de acordo com o tipo de resíduo, qual a destinação que ele precisa ter. E o objetivo, então, aterro zero, é eliminar a destinação para aterro, que é uma das possibilidades. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela inclusive fala que a gente já falou sobre isso, né? Sobre a sequência do que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa reduzir, a gente precisa reutilizar, a gente precisa reciclar, a gente precisa tratar esses nossos resíduos. Então, tudo que a gente puder fazer de recuperação e tratamento dos resíduos antes de destinar para aterro é o que a gente precisa fazer. Aterro é só rejeitos, então já vamos trazer um pouquinho de novo, lixo, resíduos, rejeitos. Lembra, lixo não existe no termo técnico, apesar de ser o termo conhecido popularmente, mas resíduo é todo material que a gente gera, que a gente quer descartar, que não tem mais, pra gente, a gente não tem mais utilidade, mas na verdade pode ser que ele ainda tenha alguma outra utilidade. E rejeito é realmente quando não tem mais o que fazer com aquele material. Ele já foi tratado, já foi recuperado, não tem mais nenhum tipo de possibilidade, precisa destinar para aterro. E aqui algumas reflexões, né, que a gente já falou até sobre é possível aterro zero, não é possível aterro zero, por quê? Muitas pessoas questionam isso dessas empresas estarem buscando essa prática, quando se pensa que no final, na ponta de tudo, muitas vezes acaba gerando um rejeito. Então, por exemplo, eu vou destinar para a empresa A, B, C ou D. Eu vou eliminar no objetivo, né, a destinação para aterro. Então, eu vou mandar para compostagem, para reciclagem, e cada tipo de material para algum tipo de reciclagem, para coprocessamento, para incineração, mas muitas vezes essas empresas elas não conseguem recuperar 100% do material. Então, por exemplo, na incineração. A incineração, a gente queima os resíduos de uma forma controlada e geram as cinzas. As cinzas são rejeitos. O que você vai fazer com essas cinzas? Mandar para aterro. Então, acaba tendo essa discussão de, não é possível aterro zero. Mas, então, eu quero trazer aqui como funcionava esse método que essa empresa utilizava para gerar essa discussão de como atender esse objetivo de aterro zero. Bom, o objetivo era realmente eliminar 100% a destinação direta para aterro. Então, nada mais daquela empresa saía diretamente para aterro. Então, ela ia, a gente precisava fazer a segregação para conseguir destinar adequadamente para outras formas que não direto para aterro. Então, sempre passaria por recuperação e tratamento, algum tipo de recuperação e tratamento. Porque daí você pode falar, mas então ela não mandava diretamente para aterro, mas ela manda para uma empresa que iria mandar para aterro. Não, aí que vem a questão. Como organizar isso? É preciso fazer uma auditoria nessas empresas, entender o processo e uma validação da destinação dessas empresas, o que elas estão fazendo exatamente com o seu resíduo. E a partir disso, então, fazer a partir disso, que você já fez uma validação de o que ela está fazendo com o seu resíduo, você acompanhar isso, o que ela está fazendo com o seu resíduo. Então, nenhuma empresa podia receber e simplesmente repassar para aterro. Ela precisava fazer algum tipo de processamento com aquele resíduo. E aí, como a gente falou, acaba sobrando, às vezes, eventualmente, algum rejeito a partir desses processos. Então, entrava o objetivo de como funcionava esse método. Você precisa pegar a soma total da porcentagem desses rejeitos gerados. Então, eu vou para a empresa A e falo qual é a quantidade de rejeitos que você está enviando para aterro após o seu processamento. Para a empresa B, qual é a quantidade de rejeitos que você está enviando para aterro? Então, eu vou somar toda a quantidade que essas empresas que eu destinei geraram e enviaram para aterro. E essa soma total não pode ser maior que 1% do total de resíduos gerados
na fonte da empresa. Ou seja, um número hipotético aqui, só para ficar fácil para vocês entenderem. Se eu, empresa, gerei 10 mil quilos de resíduo naquele mês, eu vou ter que controlar que todas as empresas para onde eu destinei, lembra, não destino diretamente para aterro para nenhum tipo de resíduo, e todas as empresas que eu destinei os meus resíduos, eu preciso fazer um controle dessa quantidade que elas enviaram para aterro. A partir dessa soma, então eu vou somar todas essas quantidades, essa soma não pode dar 1%, a mais do que 1% do meu total gerado de resíduos, entendeu? Então, a soma dos rejeitos das empresas que eu destinei não podem dar, nesse caso, por exemplo, elas têm que ser inferiores a 100 quilos, porque a minha geração foi de 10 mil quilos. Então, por exemplo, também só para ficar mais fácil, se eu mandei naquele mês, eu vou ter que controlar o quanto de resíduos eu gerei no mês e o quanto de resíduos as empresas que eu mandei, quanto eu mandei para cada empresa e quanto cada empresa mandou para aterro. Então, essa empresa, a empresa A, por exemplo, eu mandei para ela, dos meus 10 mil quilos de resíduo, eu mandei para ela 100 quilos. E aí, essa empresa A vai falar para mim, olha, depois do meu processamento, 5% do meu processo acaba indo para aterro, vira rejeito que precisa ir para aterro realmente. Então, se eu mandei 100 quilos para ela e é 5% que ela consegue recuperar, que ela não consegue recuperar, que vai para aterro, então eu sei aí que foi dessa empresa A 5 quilos para aterro, certo? Porque é 5% de 100 quilos, então 5 quilos para essa empresa A. E aí eu vou somar, a empresa A foi 5 quilos, a empresa B foi 15 quilos, a empresa C foi 3 quilos, a empresa D não teve, ela pode conseguir recuperar 100%? Não teve. Então, essa soma não pode passar os 100 quilos do que eu gerei, porque eu gerei 10 mil quilos, entendeu? Então, eu não posso passar 1% do meu total de resíduos gerados. Isso é um método, tá? Isso não é o que é regra, mas isso é um método utilizado para você conseguir balizar e conseguir implementar esse objetivo de aterro zero nas empresas. Então, eu elimino a possibilidade de eu mandar direto para aterro, eu vou ter que fazer uma segregação, então, dos meus resíduos e destinar adequadamente cada um deles para empresas que recuperem, que tratem, que reciclem. E eu vou ter que acompanhar essa quantidade de rejeitos que eles mandam para aterro. Isso é um método para a gente conseguir tentar eliminar aí a quantidade de resíduos indo para aterro e não de rejeitos, né? Para a gente tentar realmente só mandar para aterro o que é estritamente necessário ir para aterro. E aí, dentro desse processo, eu preciso fazer uma série de coisas. Uma delas é como que eu vou controlar isso dentro dessas destinações dessas empresas que eu mandei. Então, eu peço certificados para essas empresas que eu destinei esses resíduos. Eu peço um certificado com uma porcentagem ou a quantidade em quilos de resíduos que ela mandou para aterro naquele mês. Então, eu preciso desses certificados e eu vou fazer o cálculo. Olha, eu mandei tantos quilos para ela naquele mês e ela diz para mim que ela consegue, que ela não consegue tratar ou recuperar parte desse resíduo em X%. E eu vou fazer essa continha que a gente falou agora para conseguir fazer essa soma total. Ou seja, eu preciso dos certificados de todas as empresas que eu destino, eu preciso fazer esse cálculo, então, e acompanhar isso em tabela, em planilha, para saber se eu estou realmente atendendo ou não essa porcentagem que eu estabeleci como método, eu, empresa, estabeleci como método para dizer que eu sou zero aterro. E eu preciso de auditoria, eu preciso de vários tipos de auditoria. A auditoria nas empresas de destinação, então eu preciso garantir que essas empresas estão realmente dando o destino adequado e estão fazendo o que elas dizem que elas estão fazendo com o meu resíduo e como que é todo esse processo, né? Quais são como que elas fazem a gestão ambiental delas.
Então, isso é uma das coisas, mas eu preciso de auditoria interna também dentro do meu processo para garantir que está funcionando legal. Então, que eu consegui organizar dentro dessas minhas auditorias, dentro do meu processo, como que estão, eu vou bater, né, os meus MTRs, os meus manifestos de transporte de resíduo, com os certificados das empresas. Então, eu vou acompanhar essa auditoria, como que cada setor dentro daquela empresa está conseguindo reduzir, ou como que está sendo essa destinação, essa segregação e essa destinação dos resíduos dentro de cada setor. Então, é uma auditoria interna para conseguir fazer com que esse processo realmente aconteça. E aí eu vou juntar todas essas informações, isso dentro desse método, né, como funcionava nessa empresa que era uma multinacional, que eu tive que eu pude acompanhar esse processo, que era multinacional, não, ainda é, né, na verdade. E aí, por ser multinacional e por ser um método interno que a empresa estabelecia que precisava se cumprir, precisava passar por uma validação regional, que na verdade era cada unidade, cada planta industrial, né, que a gente chama, cada unidade produtiva, ela precisava fazer todo esse processo e mostrar que realmente isso estava acontecendo e comprovar por meio dos certificados, das planilhas com cálculos e desses reportes, mostrar que isso realmente estava acontecendo e que a geração que estava realmente sendo destinada para aterro estava cumprindo esse objetivo de ser menor do que 1% da geração total daquela unidade. Então, a partir dessa validação, acontecia então, legal, então você está realmente cumprindo esse nosso objetivo, é uma certificação de que aquela unidade está atendendo o objetivo de aterro zero. Essa é uma certificação interna da empresa. Então, a empresa estabelecia esse objetivo e a própria empresa certificava. É diferente, de, por exemplo, de uma certificação de ISO 14001, que você, na verdade, tem uma validação externa, né? Uma certificação externa, não da própria empresa, mas sim para vários tipos de empresa, um tipo de certificação. Aliás, uma das auditorias também, dentro desse processo de validação, se a empresa está adepta aí, né, à certificação da ISO 14001 e ela colocou esse programa dentro do processo de sistema de gestão dela, ela também vai ser auditada por isso na auditoria de ISO 14001, que é separada da auditoria interna e etc. Então, é mais um tipo de validação aí dessas informações, né? E aí, alguns desafios dessa implementação disso dentro das empresas é que, para isso, eu vou eliminar a destinação direta para aterro, então eu preciso repensar a geração e destino de todos os meus resíduos. Então, tudo que hoje eu destinava para aterro, eu preciso rever e falar o que eu vou precisar fazer com isso. Então, muitas vezes também se descobre que determinado material dentro do processo não tem uma destinação hoje que não aterro, ou seja, eu preciso mudar esse material dentro do meu processo. Então, entram vários desafios de repensar tanto a geração como a destinação desses resíduos. Então, o que eu vou fazer com ele se eu não posso mais enviar diretamente para aterro e se ele precisa ter uma destinação que seja de ou reciclagem ou tratamento, né? Recuperação ou tratamento. Então, tem todo um desafio aí nisso de olhar resíduo por resíduo. Então, dentro do meu processo, eu gero resíduo tal. E o que eu vou fazer com esse resíduo tal? E se eu não tiver uma empresa de reciclagem ou de tratamento disso, eu preciso repensar a geração desses materiais e qual outro material que eu posso substituir. Ou outro desafio, né? Ou não, né? Outro desafio é a conscientização dos funcionários. Então, como implementar isso nas empresas? A gente precisa trazer isso, essa prática, para a cultura organizacional da empresa. Então, existem uma série de medidas que você pode tomar pensando nisso, mas alguns exemplos práticos muito rápidos aqui é que pensa num local de maior circulação da empresa, refeitório, corredores que que as pessoas mais passam, precisa estar a comunicação, precisa estar ali. Então,
informativos, educação e conscientização mesmo, para formar essa cultura organizacional dessa importância dos resíduos para a empresa, para a gestão dos resíduos para a empresa. E aí você pode também fazer algum tipo de incentivo para as áreas, né, dentro da empresa, para essas áreas terem um incentivo de ela está indo bem, ela está cumprindo, ela não está cumprindo os objetivos da geração de resíduo, da segregação na fonte. Então, segregar na fonte é extremamente importante para conseguir, né, com que esse resíduo consiga seguir aí o fluxo, o ciclo dele, de uma forma. A gestão de resíduos, uma das primeiras etapas é a segregação na fonte, né? Então, como fazer isso acontecer? É realmente conscientização e educação dos funcionários, e aí para isso precisa trazer uma série de medidas para transformar isso na cultura organizacional da empresa. E aí você precisa fazer alguns acompanhamentos e alguns controles disso. Então, acompanhar em planilhas e gráficos essa geração de resíduos, a quantidade das destinações, está reduzindo, você consegue, por meio desses controles, mostrar que financeiramente está valendo a pena para a empresa, o quanto está reduzindo de resíduos, o quanto eu estou pagando a menos para essa destinação de resíduos, enfim. Então, esses acompanhamentos, esses controles, eles são essenciais para essa implementação, e para isso a gente precisa de equipe, precisa de gente fazendo isso, né? E as auditorias, também alguns desafios, né? Dentro dos desafios, as auditorias que eu comentei, tanto as auditorias dos fornecedores, na verdade não seriam fornecedores, seriam, a melhor palavra, seriam os destinadores de resíduos, né? Para onde eu estou destinando essas empresas que eu destino, eu preciso fazer auditoria nelas, para isso eu preciso de equipe também, e a auditoria interna na própria empresa, para ver toda essa questão que a gente comentou, de validação das informações, etc. Então, também aí alguns desafios práticos para conseguir fazer essa implementação acontecer. E aí não adianta, né, aqui o objetivo lixo zero, dentro daquilo que a gente estava falando na semana lixo zero. De novo, lixo é um termo que não existe tecnicamente, mas como buscar esse objetivo de redução a ponto dos meus resíduos deixarem de ser considerados rejeitos, né? Então, eu reduzir, reciclar e reutilizar dentro do processo da cadeia como um todo. E como implementar isso nas empresas. Então, além das práticas convencionais de dia a dia, a gente precisa, sim, trazer isso para as empresas. E aí, alguns exemplos só, na verdade, é que eu coloquei como, nesse objetivo, tanto o reuso, a reciclagem e a redução é para acontecer dentro da própria empresa. Então, eu tenho destinações, mas não adianta nada eu só destinar e não pensar na minha geração. Então, como que eu posso reutilizar dentro da minha própria empresa, antes de destinar? Então, aqui um exemplo de pallets é que é muito comum as empresas gerarem pallets de madeira, e aí o que fazer com esses pallets? Você pode utilizar como decoração em algumas áreas comuns, né, de conveniência aí dentro da sua empresa. Existem muitos tipos de móveis que você consegue fazer com os pallets, então é bacana para você reaproveitar esses materiais internamente antes da destinação. Reciclagem, fazer o máximo possível para você fechar o ciclo no próprio processo. Então, um exemplo só de como fazer isso, na verdade, tinha um exemplo da sílica. Então, deixa eu retomar aqui também para lembrar como era. Mas era um exemplo que a sílica, ela era utilizada dentro do processo e ela saturava. Então, ela tinha na verdade, uma função de absorção da umidade dentro do processo. Ela absorvia a umidade e saturava, e todo esse material era descartado toda vez que a sílica saturava. E aí o que foi pensado, na verdade, às vezes são pequenos reajustes de como você conseguir não gerar esse resíduo, né? Foi colocado como uma etapa do processo fazer uma recuperação dessa sílica. Então, ela entrava numa estufa e
fazia, ela ela reaproveitava, né, na verdade. Então, após o processo da estufa, ela não tinha mais necessidade de ser descartada, então ela era reutilizada aí e continuamente, né? Então fechava o ciclo. Então ela saturava, ia para a estufa, conseguia recuperar, voltava para a utilização, saturava e deixava então de gerar esse resíduo. E pensando na redução, é que além do reuso da reciclagem, não adianta nada eu pensar em tudo isso sem pensar em diminuir a geração desses materiais, né? Então, a substituição de materiais para materiais mais duráveis, e aí os clássicos de materiais descartáveis, né, que a gente precisa evitar o máximo possível, é eliminar então os copinhos plásticos, da caneca para o pessoal, da garrafinha, que não seja que seja reutilizável, né? Então não seja dentro dos descartáveis. Folha de papel para secar a mão no banheiro, por exemplo, então pode ser aqueles secadores com vento, né? Então é uma substituição para não gerar resíduos. Sacolas, aqui na verdade um exemplo só que eu coloquei para trazer é que um caso, dentro de um dos casos, ele gerava no processo várias sacolas que saíam dentro de uma determinada etapa do processo. Aqueles resíduos, elas saíam em várias sacolas. E aí foi um ajuste, um pequeno ajuste no processo, que na verdade conseguiu fazer com que, sabe aqueles sacos de Big Bag, que são sacos bem grandes? Se você jogar no Google, você vai ver um sacão de Big Bag. E aí a peça caía diretamente no Big Bag. Não precisava mais, então, ser transportada por pequenos sacos. Isso é dentro de um dos processos de uma empresa que eu participei. Então, é um pequeno ajuste que você pode fazer dentro do processo que pode reduzir aí a geração de resíduos. Então, aquelas sacolas, todas elas deixaram de existir porque a partir de então era com o Big Bag. E aí também outro exemplo, o filtro de polipropileno, foi um exemplo que era um filtro de polipropileno que ele saturava muito mais rápido e ele precisava ser descartado rotineiramente, e aí foi substituído por um filtro de nylon, que aumentou muito mais a durabilidade. O filtro de nylon era mais caro, esse é um exemplo, por exemplo, que é bacana de se falar, porque o filtro de nylon na compra era mais caro, mas a médio e longo prazo, quando você fazia a conta do descarte disso, tanto do valor do descarte como da compra desse material, ou da quantidade de vezes que comprava, ficava, na verdade, a médio prazo ficava já equilibrado e a longo prazo a empresa começava a ter retorno financeiro por isso. Então, também, às vezes, uma substituição de um material faz toda a diferença. E aqui, nesse outro caso, feltro absorvente, eu coloquei para lembrar de que, na verdade, não necessariamente você precisa substituir o material. Esse caso era o mesmo feltro, só que só pelo olhar de tentar reduzir a geração de resíduos, em vez de usar 3 vezes, começaram a usar 5 vezes no processo. Então, fizeram vários testes para ver que, usando 5 vezes, não alterava a qualidade de todo o restante do processo dentro da linha industrial. Então, eles usavam e reusavam virando, né, de diferentes formas aquele feltro. Então, era a mesma coisa, só que você reduzia a quantidade de resíduos gerados. E um outro exemplo de tambores de materiais vencidos era um determinado material que, na verdade, eles compravam tambores grandes que ficavam em vários tipos de setores diferentes. E em um dos setores, esse material não tinha a demanda que realmente tinha nos outros. E aí, vencia muito esse material e ia muito... gerava muito resíduo porque tudo era descartado. A partir do vencimento era descartado. Então, como fazer para você reduzir, na verdade, o que eles... Só do olhar também, de repensar essa redução de resíduos, começou a olhar que aquele determinado setor não precisava daquele tamanho de tambor. Então, começaram a comprar aquele material em tambores menores e quantidades menores para não ter esse vencimento e, consequentemente, não ter
a geração aí de resíduos. Então, aqui, deixa eu voltar para eu aparecer para vocês de novo. Como eu faço isso? Espera aí, gente. Tô aprendendo aqui a mexer para aparecer. Então, bom, apareci de novo. Voltei. O objetivo, então, na verdade, era mostrar aqui alguns exemplos, né, de como vocês podem implementar isso nas empresas. E agora, eu espero que vocês tenham gostado, que agora, na verdade, você já tem uma direção, então, de como você pode propor para implementar na sua empresa, na empresa que você trabalha, ou oferecer isso como serviço, caso você escolha ser uma empresa prestadora de serviço aí na gestão de resíduos. Você oferecer esse tipo de serviço de ajudar na implementação desses objetivos dentro da empresa, né, que é agora sabendo que é uma possibilidade de trabalho voltada para a gestão de resíduos. Então, a gestão de resíduos, na verdade, existem diversas formas de atuação, existem muitos diferentes tipos de empresas atuando diferente nisso, então empresas específicas que auxiliam aí no processo de logística reversa, por exemplo, e empresas que auxiliam na destinação especificamente. Então, você tem a gestão de resíduos, ela vai te indicar qual é o tipo de destinação, ela vai fazer essas auditorias nas empresas destinadoras, então esse é um tipo de serviço também. Ou você pode ser uma empresa de destinação específica, né? Então, essa empresa que faz a reciclagem, que faz o tratamento, então uma empresa de, enfim, reciclagem de lâmpadas, empresa de reciclagem de metal, de plástico, qualquer tipo de resíduo precisa de uma empresa de destinação, ou uma empresa de coprocessamento, uma incineradora, de tratamento de resíduos de serviço de saúde, enfim, existem diversos tipos de possibilidade de empresas que estão envolvidas aí na gestão de resíduos, empresas e trabalhos que estão envolvidos aí na gestão de resíduos, né? Mas então, hoje você já sabe que é possível você oferecer isso que eu trouxe aqui para vocês hoje como um tipo de serviço que você pode oferecer ou até mesmo implementar dentro da sua empresa. Então, como falar sobre isso também, né? Trazendo como justificativa toda essa problemática de resíduos, que a gente já falou no vídeo passado, mas também mostrar a viabilidade econômica disso. Então, mostrar que é possível ter um retorno financeiro, né? Então, mostrar para a empresa que dentro daqueles controles, lembra que eu falei? De acompanhamento e controle, você já pode prever isso com antecedência, né? Para evidenciar de que vale a pena financeiramente fazer esse tipo de retorno. Então, olha, se você dar uma destinação X para esse resíduo específico que você tem, você vai deixar de gerar tanto e de gastar tanto, e aí você tem, então, retorno financeiro. Então, é possível você comprovar aí a viabilidade econômica e de retorno financeiro para as empresas. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, tô vendo aqui que, por enquanto, não tem dúvidas, só oi. Então, oi para todo mundo. E se, por acaso, vocês tiverem alguma dúvida, surgir alguma dúvida com relação a esse assunto, pode mandar aqui, a gente vai conversando. Mas eu espero que vocês tenham gostado, então, que tenha sido útil e que possa sair daqui, na verdade, agora, então, com essas informações e levar para sua prática profissional, para sua empresa ou para o serviço que você queira oferecer, tá bom? Então, um beijo. E se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho para receber as notificações dos vídeos. E é isso. Beijos e vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta.